Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa, desta terça-feira, com notícias. Na verdade, com a grande sensação desta terça-feira, dia 4 de julho de 2017. O depoimento, não foi depoimento, foi o discurso de Aécio Neves. O discurso de Aécio Neves foi uma pérola da comunicação. Também no dia de hoje, para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? O nosso governador Sartori anunciou um concurso público para mais de 6 mil policiais e bombeiros. E também interessa ao porto-alegrense as 5 linhas de lotação da capital que terão mudança no seu trajeto neste próximo sábado. Aceite o nosso convite porque está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul o nosso programa de notícias, o programa de comentários, o programa que tem bom humor, o programa que tem descontração e que discute com vocês as notícias. Tem briga, tem gente que se atira pro lado. Hoje eu peguei o indomável Chicão Tofani, ele está ao meu lado. O protegido da patroa. Se ele vai se atirar em cima de alguém, ou vai ser em cima de mim que ele vai se deitar. Será que pro outro lado ele não se atira? Que pode terminar o namoro no outro lado. Que eu não isso, quero ser. Olha, já me coloca que eu posso ser o pivô, Pode coisa ser. eu não quero. Minha relação é muito sólida e tu jamais acabaria com uma relação. Mas isso é jeito de falar. É jeito de falar, tá acreditando em relação Vocês não conseguiram dizer olá, senhores telespectadores, boa noite, como estão, telespectadores? Eu estou todo descabelado, parece que eu acordei agora. Eu acho que tu saiu de algum lugar. Eu acho que eu saí de algum lugar que me amarfanha. Pior que não tem nem vento. Não vai dar. Acho que foi num lugar que tinha um frigobar do lado, um telefone para chamar. Eu, uma senhora de... Olha que bonito, distinto nosso advogado. Tá chique? Fiz happy hour com ele toda tarde lá no Devassa. Eu e ele, uma advogada. Beberam a tarde toda. Eu fui almoçar às 2 da tarde, eu saí da Grenal, né? Cumprindo meu trabalho de profissional exímio dessa rede, no qual eu me dignifico há mais de 20 anos. É um soldado da empresa. Um soldado da Pampa, o Otávio sabe, e me cruzei com essa nobre figura, com uma advogada. É tipo uma encruzilhada, era um despacho. E ele estava com uma advogada maravilhosa, amiga dele, a Raquel Olinski, que eu fiquei amigo. Ficou encantada comigo, disse assim, não sabia que tu existia. Eu achava que tu era um golpe de marketing. É verdade, Vitorino. A metade. Menos. Tu estavas acompanhado, tu encontrasse com ele, a doutora Raquel existe, com todo respeito. Foi um respeito, mas nós estávamos tratando de negócio. Sim. E a dona Raquel disse que ele é um grande matador. A doutora Raquel. Diz que ele é um grande matador. A doutora Raquel jamais usaria mulher acima de 40, ele não perdoa. Deixa ele falar. O Chicão estava lá almoçando e... Então você quer almoçar com a doutora Raquel? Que tinha saído de uma audiência há poucos instantes. Sim, até porque a Devassa é bem perto do... Estávamos resolvendo um assunto, coitado, e estávamos ficamos conversando descontraidamente alguns minutos. Consegui, assim, apresentar para ele uma pessoa legal, uma pessoa culta, com conteúdo. Não adiantou nada. Ele estragou tudo. Não? E o que vinha de gente na mesa para falar conosco, né, Vitorino? Muito bacana. Mas isso é muito, são os nossos telespectadores. As pessoas são muito queridas, são muito educadas. Uma senhora, ela não deixou o nome, mas foi extremamente gentil, mandou um abraço a todos, coisa e tal. Isso é muito bacana, porque eu jamais passei pela experiência de ter alguém que tivesse me atacado de forma grosseira. Isso que você falou, tal coisa que você disse, eu não concordo, aquilo... Não, as pessoas são gentis. Sempre o gesto deles é, parabéns, o programa é legal, vocês são legais. Depois, às vezes, vem mas tal coisa eu não gosto, tal coisa eu não gosto. Isso é normal. Okay. É normal. Mas eu digo assim, sempre com educação e com gentileza. Com isso respeito, é uma coisa muito... Não, é verdade. Eu acho que todos nós, né? Nunca tivemos nenhuma experiência negativa. Não é porque a pessoa discorda de ti que ela não gosta de ti. Claro, ela pode discordar e gostar. Agora, dona Magda, o mais legal do happy hour, o Vitorino, ele vai ficar calado. Não era um happy hour, era um almoço. É um pós, eu almocei 2h15, é um after. Era uma matiné. É um matiné no Devassa. O mais legal é que a nossa amiga, a doutora Raquel, mostrou, eu vi, telespectador, é verdade, e eu sou um cara chato nisso. Uma mulher é apaixonada pelo Marley.
Uma mulher, a coisa mais linda, uma loira, cinematográfica, tipo uns 40 e poucos anos, mas bombada. Eu digo, tô afim dessa operação também. Apaixonada pelo Marne. Agora quer saber se o Marne é da coisa ou não. Não. Como da coisa? Se o Marne vai... Eu vim aqui para ser ofendido, eu vou embora. Para um pouquinho. Vou embora se você é ofendido pelo senhor Chicão. O Vitorino disse que só quer saber de livro, não quer saber da loira. A loira é afim ou não, Vitorino? Não, eu não disse nada disso. É o seguinte, ela disse que conhece uma pessoa que é fã do programa, que assiste o programa exclusivamente por causa do Marne Barcelos. Ela gosta e teria muito prazer em conhecer o Marne Barcelos. Passar o fim de semana com o Marne Barcelos. Não existe nada que impeça. Queria fim de semana. Aí ela pegou e disse, olha, é uma pessoa conhecida das minhas relações pessoais e mostrou a foto. Olha, uma mulher muito bonita. Uma máquina. Os meus filhos são todos adultos. Os meus netos já estão com namorados. A pequenininha não tem, porque tem 4 anos. Tá tudo bem, sou um cara solitário. É o que ele está... Olha só, cala a tua boca, fica quieto, porque ele acabou de se colocar à disposição e disponível. Pro game. Ele acabou de dizer não dessa maneira carroceira que tu tem. Carroceira. Ele acabou... Não ofende os carroceiros. Não ofende os carroceiros. Não pode dar processo. Aí o Paulo César tem que te levar lá pro carroceiro. Sindicatos carroceiros. Desculpa, senhor. Ele acabou de dizer da forma elegante que ele é, que ele está disponível. Olha que bonito. E a mulher tem carro e busca em casa. Não Delivery. É que seja assim. Vamos almoçar num outro momento na Devassa. Pois não. E aí, coincidentemente, Seu Chicão as pessoas pagará. vão ficar sabendo. Se nós não precisamos que ninguém pague para nós. Nós vamos almoçar na Devassa. Mas eu paguei os cafés e aí as coisas Eu deixei o café lá todo. As coisas vão acontecer. Mário Barcelos, fala. Vamos às notícias. Ontem houve uma discussão aqui, nós discutimos a respeito do que ganha o senhor Lula de aposentadoria. Isso. Bom, além do salário de presidente de honra do PT, que é em torno de R$15 mil, regalias do ex-presidente, viagens patrocinadas e a grana das palestras, Lula ainda recebe 2 aposentadorias dos cofres públicos que somam R$9 mil por mês. Essa notícia tem algum tempo. Uma delas é por invalidez. Então, Tá aqui. vamos ver como é. Perdeu o dedinho da mão esquerda quando era torneiro mecânico, que nós falamos aqui. Isso aí. Gustavo Vitorino tinha razão. E a outra, eu também. E a outra por ter sido anistiado político nos tempos da ditadura. Em torno de R$9 mil, ele ganha com suas aposentadorias, é quase o triplo do salário médio de um torneiro mecânico em São Paulo, que é de 3 mil e poucos reais por mês, de acordo com a pesquisa de 2010. Por isso que eu disse que é antigo isso aí, né? Então, e só um pouquinho. Além de multiplicar seu patrimônio com negócios e rendimentos variados, além das palestras e tal, Lula cuida bem do seu patrimônio. No ano passado, ele se livrou de devolver 9,5 milhões aos cofres públicos após ser considerado inocente numa ação de improbidade administrativa que o acusava da promoção pessoal e benefício do banco BMG envolvido no escândalo do Mensalão. Então está aqui documentado as aposentadorias. Pena que eu não tenho mais. Não sabe das coisas que ele recebe, né? Segundo ele não sabe. A aposentadoria, pensão de exilado político. Exilado aonde? Pois é. Pena que eu não tenho mais o nome da pessoa. Eu vou fazer o contraponto com esse comentário do Marne. Eu não acho nada injusto que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva recebe. Por quê? O presidente americano recebe $250 mil por ano, mais correio de graça o resto da vida, segurança de graça o resto da vida, telefone de graça e ainda motorista e passagem aérea para viajar para onde quiser. Então, eu acho que o Lula está recebendo de acordo com a potência que é o Brasil. Falando de asilado político. Não, Chicão. Só um pouquinho. Vamos resgatar aqui, ó. Vamos resgatar até para quem eventualmente não assistiu o programa ontem. Ontem, nós começamos a discutir aqui nesse programa, o Gustavo Vitorino puxou um episódio, um assunto de um cliente dele sobre os problemas do INSS de encostar, aposentar as pessoas por invalidez, as injustiças que são feitas, a desconfiança que nós temos. Motorista que não pode dirigir porque está com as pernas entrevadas. Que as pessoas não estão sendo aposentadas, que tem truta nessa história toda, e os nossos telespectadores se manifestaram e tal. E no bojo de toda essa discussão veio a aposentadoria por invalidez do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Um telespectador lotou
Não botei no silencioso o meu telefone. Um telespectador lotou o nosso e-mail discutindo conosco, dizendo que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não era aposentado por invalidez. Lembra? Contestou o que foi dito aqui. Eu abri o e-mail que ele mandou, abri o site, era o Congresso em Foco, e ele dizia que não. O Márcio Barcelos hoje está trazendo esclarecimento, Chicão. Não são os benefícios que, como ex-presidente, ele tem. Está falando por invalidez, ele está dizendo que é uma verdade. Só isso. Mas eu acho que está certo. Não, mas ninguém está dizendo que não, a gente só está dizendo que o Lula, por ter perdido a ponta de um dedo, tá, é aposentado por invalidez. Quando o motorista daquela empresa que nós falamos, que perdeu um olho num assalto no caminhão que ele dirigia como funcionário, o INSS não o aposentou por invalidez e quer que a empresa mantenha ele trabalhando numa outra função dentro da empresa. Tem que aposentar o homem tem um olho só. E outros casos, entendeu? Tu podes até continuar não entendo. Não concordando, mas eu quis situar o nosso telespectador. Que ele falou em relação ao Lula parece que é uma coisa ilegal. Não é ilegal, mas só que não é o que o nosso telespectador disse, que o Lula não era aposentado por invalidez. Ele é aposentado por invalidez. A veemência foi no sentido de anistiado político, recebendo essa aí a veemência, porque então o Serra, eu não sei se o Serra recebe, o Serra deve receber também, Fernando Henrique, todos esses. Eu não sei, isso é uma bobagem que inventaram aí para todo mundo pegar uma graninha, todo mundo se ajeitar, isso aí foi uma besteira. A população brasileira paga. Gente, esse lado político, esse lado político é quem sofreu, quem teve que sair do país, quem tomou tiro, quem isso, quem aquilo. Quem tomou uns tapinhas em frente de fábrica é parasita. Está mamando. Isso aí a esquerda criou essa bobagem. E isso aí foi criado pelo Fernando Henrique, hein? Não foi o Lula nem o PT que criou, não. Foi o Fernando Henrique que criou essa tal de comissão, não sei o quê, para indenizar exilado político. E aí arrumaram um cabidão para meio mundo. Claro, depois o Lula, quando assumiu. E muita gente do PSDB, por sinal. Sim, com certeza. Do PSDB, do PT, do PQP, do Diabo com Carrega. Está todo mundo. Não faz. Deixa o diabo fora disso. Tu sempre traz o diabo para a bancada. Eu acho até que o diabo não vem mais aqui porque está com medo. Está com medo, eu acho. Esse país, né? Muito chato. Aquele autor do Menino Maluquinho, como é o nome dele? Giraldo. O Giraldo recebeu 1 milhão e pouco e mais um salário até o resto da sua vida. Propósito, o Giraldo esteve no Rio Grande do Sul nesse final de semana. Ele participou da Feira do Livro de Canoas. Né? Ele teria que ter vindo na inauguração da feira, não veio, porque ele não estava bem de saúde, foi hospitalizado, enfim, ele não estava bem. E aí até não teve tempo de ser divulgado, parecia assim que eles tinham anunciado a presença dele e ele não veio. Mas ele veio neste final de semana, inclusive ele deu entrevistas e tal, mas o Giraldo está meio fora da casinha, né? Ele está com mais de 80. Tá, ok, mas tem gente que está com mais de 80, mas não está fora da casinha. Ele escreveu o Menino Maluquinho e acho que assumiu o personagem. E ele agora escreveu um livro para meninas, porque ele disse que ele sempre escreveu sobre meninos. Só que a maioria dos leitores dele são meninas. E aí ele resolveu escrever um livro para as meninas, o Giraldo. Não deixa de ser uma ideia interessante, né? Aliás, era o apelido do César Maia enquanto prefeito do Rio, prefeito Maluquinho. Bom, mas o César Maia, para criar factoide, era aquilo. E o Sérgio Cabral agora vai ser o prefeito que é? O menino encanadinho. Prefeito governador. Encanadinho. Aliás, teve recurso, viu? Recurso do Ministério Público. Recorreu contra a sentença do Sérgio Cabral, acharam pouca, querem mais, e querem que a dona Adriana Anselmo também seja condenada. Vem aqui para o TRF4, certamente a defesa deve recorrer também, né? A defesa deve apresentar as razões de apelação, porque na esfera penal você entra com recurso e depois tem um prazo de 5 dias para apresentar as razões de apelação. Agora, então, o Ministério Público deve apresentar isso. Dona Magda, eu sempre me refiro à Revolução Iraniana, porque ela foi um marco da divisão do Ocidente e do Oriente. Quando aconteceu a Revolução Iraniana, os Ayatollah Talebani e Khomeini colocavam os corruptos enforcados nas árvores. Agora, eu acho, na minha avaliação, como cidadão brasileiro, o seu doutor, sei lá o que, Sérgio Cabral, deveria ser enforcado. Sabe por quê? Isso aí é uma coisa mais desumana que eu vi que um ser humano fez. E tinha um reajuste
no Rio de Janeiro do transporte público. É verdade. 8%. Ele aprovou 12% para ficar aquela fatia, as pessoas andando a pé, descendo o morro, não tendo como se locomover pela essa ganância do ser humano. Então, esse cara tem que ser castigado. Esse cara tinha propina. Esse cara tinha que ter um comando que terminar com esse cara, porque não é exaltar o crime, nada disso. É um ser humano, ele não é uma pessoa humana. É demais isso. As pessoas não têm dinheiro para o ônibus para ele se alocupetar mais de dinheiro, de tanto dinheiro a que velha tem. pena de Italião. Que horror esse ser. Velha pena de Italião. Revoltante. Isso que tu falou chama a atenção para um outro aspecto também que eu estou pedindo há horas aqui. O coitado do Ministério Público Federal, eu peço tanto para eles que eles não têm gente para investigar tanta coisa que a gente pede. Porque eu imagino a mesa dos procuradores como um ano de denúncia, que é essa tal de Agência Nacional de Saúde, a ANS. Os reajustes muito acima dos índices inflacionários nos últimos anos nos planos de saúde. Resultado, milhões de brasileiros, Cris, abandonaram os planos de saúde porque não conseguem pagar. E sabe quem? Normalmente os velhinhos. Claro, que é o que dão a despesa maior. Não, e porque o plano de saúde da pessoa de mais idade está um absurdo. 3 mil, 4 mil. Eu já pedi aqui, olha, o Ministério Público Federal tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo nessa ANS, porque esses reajustes estão acima da inflação há anos seguidos, está mal contado. Aí não vem com essa história de planilha, tá? Não, a gente também fica bravinho, ligar para a direção da Pampa, gente resposta, agora, resposta para o mãe do Badanha. Tudo está mal contado nesse Brasil, mas né? não é, tia. Tudo, para qualquer lado, sabe, que olha, é uma história mal contada 13%, sempre. 9%, 11%, 13%, com inflação de 6, 7, 8, sabe? 50% acima da inflação. Alguém tem que dar explicação sobre isso, tia. E essa história de planilha, conversa para boi dormir, porque as planilhas eles mesmos que fazem. Agora, Como planilha? Não, porque eles apresentam as planilhas. Custos, coisa e tal. Eles fazem um cálculo. E aí apresenta a planilha ANS, pimba. Vitorino, você que é um advogado, no Brasil. Eu acho que você deveria tomar como uma bandeira o judiciário dar uma explicação para o povo brasileiro por que o ministro do STF, Gilmar Mendes, foi padrinho de casamento da Filha do Barata, que esse é o maior corrupto que tem no Rio de Janeiro. Esse é outro que deveria ser enforcado. Mas todos eles são interligados. Não, mas não podia um cara do STF que nem o Gilmar Mendes. Então o povo não pode respeitar o judiciário, então. Não pode. O ministro Gilmar Mendes, ele não tem essas preocupações, não. Ele acabou de julgar uma ação e soltou um dos presos mais famosos do país, que era cliente do escritório que a mulher dele trabalha. Exatamente. Então esse cara não pode estar lá. Exatamente. Não se declara impedido, não se declara, para ele não tem problemas éticos, não se declara impedido, está tudo certo. E aí? E não tem, a justiça não pode tirar ele de lá? Mas que justiça, rapaz? É um clubinho lá, já viu alguém? Tá aí, o novo delator da denúncia contra o Temer também é do PMDB, também já trabalha com o Cabral. Sabe quem é o relator da denúncia? Eles são todos interligados. Sabe quem é o relator da denúncia, que vai ler a denúncia e vai fazer um relatório agora? Sérgio Sveiter. Sim. Mas o Sérgio Sveiter não é aquele do... Não, é o irmão dele. É o irmão do cara do futebol. Mas a família é do mesmo colégio. A família Sveiter é meia dona do Judiciário no Rio de Janeiro. Aliás, o Sveiter, aquele que foi aquele do Internacional de 2005, depois virou presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sim. E a família deles, advogados, tudo aí. Ali todo mundo, um é auditor do STJD, juiz do STJD, outro não sei o quê, esse agora é deputado federal. Eu sei que é uma família poderosa lá no Rio de Janeiro. Só que botaram um deputado do PMDB alinhado com o Michel Temer para relatar a denúncia contra ele. Hello. E sabe quem botou? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é do partido dele. Gente, o PMDB está mostrando uma cara para o Brasil que é assustadora. Pior que... né? Não, porque o PT é ideólogo. O PT se vendeu por dinheiro, mas o PT tem aquele discurso de esquerda, mas e o PMDB, que estava do lado do Fernando Henrique nas privatizações e nas lambanças. E depois estava do lado do PT nas lambanças. Eu estou chegando à conclusão de que tanto o PSDB quanto o PT eram refém do PMDB. Porque olha o PMDB faz. Ele está cupinizando, ele cupiniza o serviço público. Esse é um novo neologismo dele. Não, essa expressão não é minha, essa expressão é do... Me fugiu o nome dele, amigo nosso, colunista aqui do Sul. Me fugiu o nome dele. Não é o Rogério Mendelson. Não. É que ele que usou essa expressão no meu programa uma vez. Vai cupinizando o serviço público. Me fugiu o nome dele, peço perdão, eu vou lembrar e volto já. Você vai colocando gente sua nos setores
públicos. Sim, vai tomando conta. No parlamento, tudo, vai nada tomando acontece conta. Contigo. Daqui a pouco, quando você é pego na tampa, como o PMDB foi pego na tampa, porque a cúpula do PMDB foi pega na tampa. Olha a cúpula do PMDB, Michel Temer, Gedel Vieira, Renan Calheiros, o senador aquele lá, o Jucá, todo mundo, aqui o nosso Padilha, aqui, todo mundo foi pego na tampa. Comando do PMDB, as lideranças do PMDB, comando do PMDB, todo mundo foi pego na tampa. Só que não vai dar nada para ninguém, porque está tudo... O STF, o guarda-chuva lá, o STF, que não está no STF, por exemplo, o GDL agora está lá. Não pega que o GDL vai ficar preso muito tempo, né? Claro que porque não. eles vão tentar Claro que com não. o juiz lá em Brasília, esse juiz é duro, hein? O juiz do Brasil, 10ª Vara Federal do Brasil. Valisneio? Eles dizem que é o Sérgio Moro de Brasília. É. Esse juiz é duro. Ele não vai dar o habeas corpus, vão recorrer ao TRF1. Não vai dar também. Aí eles vão no STF, pimba. Olha aqui, ó, foi no Rio de Janeiro. Em 2010, o filho BOP 2, ou Tropa de Elite, mostrou de forma ímpar a promiscuidade entre políticos. Sim, os dois. Tropa de Elite é saiu com a correção, foi para filho. Políticos, polícia, milícia e imprensa pessoal, mas por algum motivo as pessoas não levaram a sério. Gente, enquanto ele estava mandando, o Vitorino estava contando essa história, eu estava pensando no Tropa de Elite. É igual. Olha aqui, ó, deixa eu explicar a falta da Carla, que as pessoas estão perguntando. A Carla foi Tu não fosse hoje ao evento em Gramado? Pois é, a Carla foi e o ônibus atrasou para voltar. E aí se atrapalharam na estrada e não sei que horas chegou. Eu sei que a Carla ficou presa no trânsito, não sei se quando chegou aqui para pegar o carro, eu sei que a Carla não conseguiu chegar em tempo de chegar aqui até o nosso estúdio. É isso, está tudo bem, só que ela foi um compromisso fora de Porto Alegre e o trânsito se atrapalhou. Dona Magda, se atrapalhou. Fala, seu Mário. Eu gostaria de falar de um dos meus autores favoritos, se vocês me permitirem, um cidadão chamado Johann Wolfgang Goethe. Sim. Goethe. E eu tenho aqui nas minhas mãos, talvez depois de Fausto, um dos livros mais famosos do senhor Goethe, Os Sofrimentos de Werther, como queiram. Werther? É porque o alemão se pronuncia fechado. Sim. Esse livrinho retrata a história. Isso aqui foi na sua época o livro de maior sucesso em toda a Europa e principalmente na Alemanha. Esse livro conta a história de um jovem que se apaixona por uma moça e tem esse amor não correspondido. E o tipo de vestimenta, o cachecol azul, essas coisas todas, toda a juventude alemã usava em função deste livro que eu mostrei para vocês nesse instante. E no final, esse amor não é correspondido e o que acontece? Ele se mata. Ai, meu Deus. Ele se mata. E sabe o que aconteceu na Alemanha naquela época? Centenas de jovens também se mataram. Foi uma tragédia. Por isso que eu não gosto de determinados assuntos. Esse livro é um dos clássicos da literatura alemã. Goethe nasceu no dia 28 de agosto de 1749. Era um polímata. Era um gênio, era inventor, pintor e uma série de outras qualidades que esse cidadão, esse alemão, tinha. Para muitos alemães ou muitos europeus, Goethe significa o maior gênio da história da literatura daquele país da Alemanha. Ele tem uma frase que eu tomei nota aqui que diz o seguinte: o talento educa-se na calma e o caráter na tempestade. Isto aqui retrata a personalidade germânica, teutônica, como os alemães pensam, né? Que tempestade. Eu vou repetir. O talento educa-se na calma e o caráter na tempestade. Então, as pessoas, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais trágicos da vida, é que você aprende a crescer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já li muitos filósofos. Muitos eu concordei. Alguns eu não concordei. E esse é o direito que a filosofia dá a quem gosta da filosofia. Não concordar com o que diz o filósofo. Mas é bom ler para você saber também o que pensa a outra pessoa. Claro que ninguém deve concordar com outra pessoa se não achar que aquilo é do seu pensamento, da sua história, da sua vida ou do seu próprio conhecimento. Se você puder ler esse livro, é um livro baratinho, Sofrimentos de Werther. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, comentar uma coisa contigo.
a filosofia, ou o estudo da filosofia, ele pode modificar uma pessoa, né? Pode, claro, muito. As pessoas se transformam. Nietzsche era seguidor do Goethe. As pessoas... Não, porque a pessoa muda. Agora, se ela incorporar um filósofo que tem uma filosofia de vida, de conhecimento boa, agora se ela incorpora alguém, porque a filosofia mas aí vai do caráter da pessoa. É o que diz aqui. A índole e o caráter, eles determinam muita coisa. Mari, eu posso deixar você brabinho um pouco? Não, mas o senhor me deixa todos os dias bravo, o senhor mais um Ele dia, não menos um gosta dia. de Goethe. Não, eu conheço a casa de Goethe em Frankfurt. Eu sei que o senhor conhece. Ele tem uma obra belíssima, mas eu gosto dele como pintor, como artista plástico, como pensador, eu acho meio pastel. Ô Marne, tu sabe que eu lembrei de ti nas minhas... Meio pastel é ótimo, né? Eu quero dar os parabéns pela sua pintura nos olhos. Está muito cheio diferente. Tá mais dark hoje. Não sei se é dark, se está escuro, Não, deixa eu te falar uma coisa, eu lembrei de ti, que eu estava andando pelas ruas do centro de Porto Alegre, né, minhas andanças pelo centro, na Rua da Praia, lá da Dom Feliciano. Chama o Goethe de pastel. Da Praça Dom Feliciano, Rua da Praia, ali. Lá em cima. Até a Praça da Alfândega, Rua da Praia, tem uma livraria. Uma. A Saraiva à direita? Uma. Em compensação, o General Câmara tem um monte ali subindo o General Câmara, de sebos. Aliás, que sobrevivem, né? Tem os sebos, tem os sebos, são sebos ali. Sobrevivem. Meu amigo Mário da Nova Roma, um abraço. E lá perto da Casa de Cultura Mário Quintana tem o Beco dos Livros. Mas até a Rua da Praia, a Jéssica me lembrou, tem uma religiosa ali, as Irmãs Paulina. Que saudades que eu tenho da minha infância, da juventude. Livraria do Globo. Tinha lugar pra gente sentar para ler. Lá no fundão, tinha o fundão, os livros, tinha os livros Érico Veríssimo. Podia ler na livraria. Sim. Incidente. E o que eu acho muito legal... Incidente em Antares, é que O Prisioneiro, do Érico Veríssimo, são livros que eu comprava. Eu lia, comprava, saía dentro de um saquinho plástico. O que eu acho muito legal é que aquela livraria do Globo que tinha ali na Andradas, né? Eles fizeram uma homenagem para a livraria na loja que tem hoje lá, que é a loja Renner. E no café eles têm várias fotos da livraria do Globo. Nunca foi lá? Muito interessante. Eram as fotos que tinham na livraria, eles puseram no café. Porque a livraria do Globo era muito mais do que um ponto, É a coisa da preservação do espaço, né? A história. Que é uma tônica e é uma coisa do Galó, que é o presidente da holding, né? A mesma coisa que tem a companhia Zafari, por exemplo. Aquela loja do Zafari, que tem onde era o cinema Cacique, manteve o seu pé direito e tem a foto do que era antes daquele espaço. Isso é o respeito com a história da cidade, né? Ali no Cacique tinha um piano bar ali. Quantas vezes eu subia ali? Lembra que era o Cotion ali, né? O Cotion Clube, isso, exatamente. Era maravilhoso. E o que vai sair ali onde era o Scala e... Scala não, Imperial e Guarani? Então aqueles tapumes estão ali. Não, o que vai sair ali? Tapumes faz muito tempo. Parece que ali... não está incluído no projeto Monumento? Mas é que ali tem um problema, porque são várias pontas, né? São os proprietários do imóvel, o poder público, a prefeitura, é uma área tombada, e aí o interesse. Então, assim, quem tem interesse naquilo ali tem dificuldade, porque tem que cumprir as normas de preservação. Aí, para cumprir as normas de preservação, não paga o aluguel que o proprietário pede. O problema de quando tu é proprietário de um espaço e ele é tombado pelo patrimônio. Tu não pode vender, entendeu? Sim. E é lindo aquele prédio, né? Maravilhoso. Agora, dona Magda, a leitura é tão maravilhosa. Cada livro que a pessoa lê, ela viaja. Você conhece tantos lugares. Você entra dentro do livro e você se torna um personagem daquela história, se você quiser. Essa é a diferença da leitura, né? Maravilhoso. Agora o pessoal fica no... Não é o senhor Vitor? Falando em... Eu sou um cara moderno. Imóvel... Eu sou velho. Eu li muito livro. Hoje eu não quero mais saber de livro. Ô, Vitorino... Um cara de 50 e poucos anos. Invasão. É verdade, o senhor é jovem. Falando eu sou idoso. Eu assumo. Invasão de novo, Jéssica. De novo? Lanceiros negros. Não. Esses caras são os arruaceiros. Invadiram o hotel. Invadiram o Açores. Os proprietários já entraram na justiça. Então, mas olha a mão de obra que vai dar. E a destruição? Não, já botaram faca na frente, vão destruir tudo. Quem paga? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem paga? Fiquem alertas,
todas aquelas pessoas que tomaram posição ali. Então, ali é a imagem. Esse é o prédio. Aí já colocaram. Esse prédio tem dono, tem proprietário. Arrebentaram ali, ó. Aí era um hotel. Arrebentaram, invadiram. E a família proprietária deste prédio já entrou na justiça, já pediu a retirada. Isso. Então, senhores deputados, justiça, prestem atenção. Não pode invadir esse prédio, tem dono. O senhor deputado atacadinho aquele que tomou uns empurrão lá, que tal ele ir agora para lá? Fernandes. O deputado Jefferson, que tal o senhor ir agora lá e mandar essa gente sair de lá em respeito à propriedade alheia, ao direito de propriedade? Que tal o senhor ir lá agora conversar com essa gente? Princípio básico da Constituição americana. Aliás, parabéns aos Estados Unidos da América. Uma bandeira daquele jeito. Constituição brasileira. Isso. Direito à propriedade. Parabéns aos Estados Unidos. Hoje é o seu dia, 4 de julho. A todos os americanos, ao grande país do norte, Estados Unidos da América. Já que tu está falando sobre isso, então deixa eu te dizer que hoje está de aniversário minha grande amiga, melhor amiga, Kelly Quemelo. Então vamos começar com o aniversariante do dia de hoje, que é a minha amiga Kelly Quemelo, junto com os Estados Unidos da América. E quem mais faz aniversário hoje? Mas tem uma porção, né? O Garibaldi, o grande Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, herói de 2 mundos, unificador da Itália, esteve tempos aqui no Rio Grande do Sul, chegou no Rio de Janeiro com Rossetti, vieram para o Rio Grande do Sul e participaram da Revolução Farroupilha. O presidente Calvin Coolidge, 30º presidente dos Estados Unidos, que coisa interessante, né? Ele também fazia aniversário no dia da independência dos Estados Unidos. Outros aniversariantes, o Louis B. Mayer, produtor de filmes americanos, maravilhoso. Eva Mary Sant, atriz americana lindíssima, está com 90 anos de idade. Ela fez o filme Sindicato de Ladrões com Marlon Brando, que é um clássico do cinema. Alfredo Di Stefano, futebolista e treinador de futebol argentino. A Saeta Rubia, a flecha loira, foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Gina Lollobrigida. Sabe quantos anos está fazendo a Gina Lollobrigida hoje? 90 anos. Muitos, porque eu já estou passado também. Lindíssima. Estou com mais de 50. Jardel Filho, ator brasileiro. Davi Miranda, líder religioso da Igreja Deus e Amor, se vivo fosse, estaria de aniversário hoje. O Duvaldo Viana Filho, Vianinha, também de aniversário. A atriz Bárbara Bruno, filha da Anicete Bruno e do Paulo Goulart. A Vitória Abril, que é uma atriz espanhola realmente maravilhosa. São esses os aniversariantes. Tem uma... Moldova, isso. Aí a Angelique Boyer, uma atriz, modelo e cantora mexicana de 29 anos, uma das mulheres mais lindas do México, atriz premiadíssima, Angelique Boyer. Se essa moça fosse americana, hoje seria uma das grandes estrelas do mundo. E falando do aniversário da independência americana, amanhã de hoje aqui no Brasil começou com a notícia que a Coreia do Norte tem um míssil que pode atingir qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do planeta pode ser destruído pelo míssil da Coreia do Norte. E aí o Donald Trump foi para suas redes sociais perguntar se o presidente da Coreia do Norte não tem mais nada para fazer. Tem, atacar o Donald Trump. É uma formalidade, né, desse presidente. Ele não tem mais para fazer, rapaz. Esse cara não tem mais nada para fazer. Mais nada para fazer. Vamos dar voz aos nossos telespectadores. Boa noite, bancada. Voltando ao assunto da aposentadoria por invalidez. Pergunto. Pode um aposentado por invalidez trabalhar? Como no caso do presidente Lula? Parabéns pelo belo programa. Abraços, Maria, de Bento Gonçalves. Lula trabalhando quando? Pois é, mas ela acha que ele trabalha. O senhor é mau, hein? Se ele faz palestras, se ele é presidente. Presidente não é trabalho? Ganha remunerado. Alguns trabalham, outros... se bem que tem alguns que se não trabalhar é melhor, né? Não atrapalha melhor o país. Não fazer nada. Olha aqui, ó, uma porção de gente, Marne, que está pedindo aqui, a dona Cida, a dona Ilsa, uma porção de pessoas estão pedindo para você repetir a frase, porque acharam uma frase muito bonita. Uma senhora, inclusive, disse o seguinte: Marne, a frase é maravilhosa. Se der, repete. Não deu tempo de anotar. Ela é linda. Eu vou aproveitar para eu também pedi para o Marne repetir. Muita gente pedindo aqui para repetir. Marne Barcelos. Pois não, senhora.
Faça com aquela voz de locutor maravilhoso. Isso. Aquela voz às 3 da tarde na Rádio Pampa. Tá, tu já falou junto, Gustavo, fica quieto. O talento educa-se na calma e o caráter na tempestade. Repetindo. Tempestade. O talento educa-se na calma e o caráter na tempestade. Muito bem. Dona Magda, senhor. Eu queria colocar aqui o meu apoio veemente ao jogador de futebol do Grêmio Bolanhos, que tem sido atacado na internet de todas as formas. Por quê? E eu me solidarizo com o Bolanhos, cada um faz da sua vida fora do futebol do jeito que quer. Sim. Eu faço da minha vida o que eu quero fora aqui da bancada, não transgredindo a lei, não fazendo mal. O que estão fazendo é uma injustiça, é um grande jogador de futebol. E Bolanhos é o cara. E o cara também é Ricardo Von Tobel, que mandou vinho para todos os apresentadores hoje da Rádio Grenal de presente. Que levou foi o Cabrita, conhece? Sim. Cabrita Martins. Celso Martins. Tu tem que fazer jabá lá. Isso aqui não é jabá, não. Estou falando da marca do vinho. O Ricardo Von Tobel é um grande empresário, amigo da casa, que durante anos foi... Por que não fala pra nós aqui? Não, quem está fazendo jabá agora é agora tu está pedindo. Não, pior tá fazendo feio. Feio? Tu tá pedindo. Tu tá com inveja, né? Tá sendo pior do que o Chico. Tudo isso junto. Ô, Vitorino, Chinelagem. eu recebi aqui uma mensagem do Sandro Ribeiro. Ele disse, ó, pergunta pro Vitorino, Jéssica, se com tanta sujeira ainda dá tempo de devolver o Brasil para os índios. Podia, né? Os índios não querem mais. Bom, deixa eu dizer uma coisa aqui. Agora que vocês esculhambaram, querem devolver, não fica essa porcaria. Tem perguntas e tem puxões de orelha também aqui nos nossos telespectadores. Tava demorando. Boa noite, Magda e Bancada Show. Queria que o doutor Vitorino fizesse comentários sobre haitianos no Brasil. Não sou contra os haitianos, mas se for para fazer esses rapazes ficar trabalhando na ilegalidade, ter sempre seus materiais apreendidos, por que o governo não controla melhor a entrada de estrangeiros? Hoje, em Novo Hamburgo, apreenderam vários haitianos e seus produtos. Gosto desses vendedores de rua, mas os comerciantes pagam impostos. Diz pro Vitorino que a família Badanha existe, sim, e são meus vizinhos. Badanha, legal. Essa aí tá boa. O Emilson e tem a mãe do Badanha. Tem a mãe e tem o pai do Badanha também. Obrigado, Emilson. Essa palavra Badanha. Eu não gostaria de personalizar na figura dos haitianos, que são pessoas que estão desesperadas, tentando sobreviver. Mas ele até gosta também. Mas eu não gostaria de personalizar na figura deles a venda de produtos ilegais e contrabando no Brasil. Aqui no centro de Porto Alegre, você acha que... Então vamos falar de todos. Se é para falar, vamos falar de todos, não vamos personalizar nos haitianos, porque, puxa vida, a gente vê aí, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu não sei se algum de vocês já viu, eu não vi ainda, desde que os haitianos e os angolanos estão se refugiando aqui no Brasil, eu não vi nenhum até agora envolvido em crime. Não. Nenhum. Não, eles já foram assassinados. Mas eu não vi até agora nenhum haitiano. Foi preso o haitiano tal, porque deu uma facada, deu um tiro em alguém. Já morreram porque prédio mal no elevador. Mal, com manutenção péssima, com o elevador fora do lugar, já morreram, isso sim. Mas eu não vi nenhum deles. Então, assim, vamos olhar pelo caráter humanitário. Sim, os brasileiros precisam, mas eles também precisam. E eles estão a milhares de quilômetros da sua terra, desesperados e alguns passando fome. Sem falar a língua. Eles querem só sobreviver. São pessoas pacíficas que você vê o envolvimento com crime, ao contrário de brasileiros que vão para os Estados Unidos. Ao contrário de brasileiros que vão para a Europa, fazem a mesma coisa, e você vê lá o que são os brasileiros envolvidos em crimes comuns. Então, puxa vida, vamos ter um sentido humanitário com essas pessoas. Temos problema de contrabando, de descaminho por aqui? Temos. Vamos resolver como um todo. Bom, é isso que ele quer. Ele pergunta por que não resolve personalizar haitianos e angolanos. Olha, o nosso telespectador que ontem insistiu que o senhor Lula não é aposentado por invalidez, fez soro caseiro e escreveu de novo. Insista. Boa noite. Sei que não é de má fé, mas apenas vocês não entendem o que leem. Pesquisa e divulga. Bom, né? Tem farto material. A Cris Bart tem facilidade de discernimento para isso. Nos chamou de ignorantes. Como assim? Lula não é aposentado por invalidez. O acidente dele aconteceu quando tinha 18 anos.
Ele não está falando alto assim, eu que estou fazendo. Depois ele continuou trabalhando como torneiro mecânico. Também saibam, é vedado ao aposentado por invalidez receber qualquer outra remuneração. De nada, diz ele. Vladimir Roberto da Cruz, Novo Hamburgo. Ok. Ô, Vladimir, mas nem sempre no Google amiga, é a verdade dos fatos, né? Bom, mas enfim. Elvira Barreto, boa noite, queridos da bancada. Gustavo Torino, deu? Eu ia fazer um ping-pong. Encerrou. Não, fala ping-pong. Você que ia falar. Tá, fala. O Rony de Imbé, ela me xinga até quando ele... Não, mas é que eu não sabia se você ia responder. Coisa horrorosa. Ok. O Rony de Imbé tá ótimo aqui. O Rony, assim, ó, ele diz assim, ó, Magda, por favor, lê minha mensagem. Vitorino, lê minha mensagem. Chicão, lê minha mensagem. Calma, Rony, assim, a sua mensagem não dá para ler porque você está xingando todo mundo, você está qualificando algumas coisas que nós não podemos. Isso aqui está um processo, eu leio. O que é isso? Mas é de nós que ele está falando? Não, ele pede a Pedro para ler. Ele pede. Aí, o Rony me mandou uma mensagem, né? Falando para aprender, bandido, o Congresso Nacional, aquelas coisas, né? E aí ele diz, Magda, lê, por favor, minhas mensagens. Aí depois põe lá, doutor Vitorino, por favor, lê minha mensagem. Aí vai lá, Chicão, por favor, lê minha mensagem. Não dá. Calma, Rony, não dá para ler ipsiliter. Ele está reclamando do Congresso Nacional, dos parlamentares, Ele está criando uma analogia com bandido, prisão perpétua, aquelas coisas. Tá, Rony? Mas de qualquer maneira, obrigado pela participação. A gente está recebendo sua mensagem. Fala. Quero falar de um outro... Fala, vai falando, senão a gente não para aqui. Um outro absurdo, né, que tomou conta hoje do Brasil também. E eu quero começar falando uma frase de uma vítima. Eu quero saber o que este estuprador tem de diferente dos outros. Quem falou esta frase foi a vítima, a estilista Vanúzia, de 21 anos, que foi vítima do médico, como é que é o nome dele? Abdelmaci. Voltou para casa. Do médico que estuprou 37 mulheres e que foi condenado a 181 anos de cadeia. E saiu de novo. Saiu e voltou para casa. Saiu de casa no sábado, foi preso no sábado e voltou novamente. O que acontece? O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com o STJ? Você quer saber qual é a diferença que tem esse médico, esse estuprador dos outros? Esse tem dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Isso é um absurdo. É a explicação. Esse tem dinheiro. Isso é um patife. Não dá para entender o que acontece no Brasil. O Brasil está uma camarada, ele é médico, parou de tomar os seus remédios para se sentir mal, para poder pedir isso aí, todo mundo sabe disso. Porque aí na perícia, né? Claro que a perícia dele não é do INSS. Claro, né? Evidente. O médico amigo, colega de faculdade. Tu leu aí alguma coisa? Eu li a notícia que saiu hoje, né? Que uma das vítimas dele, a estilista Vanúzia, de 21 anos... resolveu fazer essa pergunta, o que acontece, né? A Bruna perguntou também. Boa noite, bancada, por favor, peço alguma explicação, porque juro que não entendo. A troco de que esses juízes do STJ, STF e STE liberam criminosos como Roger Abdelmaci, corruptos como Aécio e família Rocha Loures e entre outros, sem falar nesses criminosos que matam no trânsito e saem também impunes. Seria a troco de notoriedade, alguma vantagem devida, etc. Para onde caminha a justiça no Brasil? Por favor, então, ajude-me a entender. Bruna, eu queria te fazer só uma pergunta que toda a bancada pode responder. Por que o judiciário brasileiro tem tanto fascínio pelo bandido? Eu queria saber, será que alguma coisa, algum sex appeal? Como é que é? É a síndrome de Estocolmo? Aquela que se apaixona. Mas por que os juízes gostam tanto de cara que rouba, que estupra? Chicão, eu não consigo entender isso. Sabe o que acontece, Chicão? Ao longo dos anos, a academia brasileira, lê essas faculdades de direito que formaram esses juristas, advogados que viraram juízes, viraram promotores, enfim. Ao longo dos anos, a academia brasileira se deformou. Ela assumiu o lado do garantismo, o tal do direito cidadão. Então, ela está mais preocupada com o direito do acusado do que com o direito da coletividade. Você tem uma ideia, em países de origem anglo-saxã, existe um negócio chamado common law, que é lei da comunidade, a lei comunitária. A opinião, a decisão da comunidade é que determina como a lei deve agir. Então, assim, você tem um bandido notório, que é conhecido de todos, que fez e aprontou e fez o diabo, muito bem. Mas não existem provas suficientes para incriminar aquele cidadão. Então, o mecanismo do common law goza de dispositivos que permitem que você, através de um cerco social,
consiga produzir provas e prender cidadão. Vou te dar um exemplo de um sistema que funcionou. Você sabia que o Al Capone, um dos maiores bandidos americanos de todos os tempos, foi preso por causa do imposto de renda? Sim. Eram filmes intocáveis. Não foi preso por nenhuma outra coisa. Nenhuma outra coisa. Não teve uma condenação por homicídio. Não tinha uma prova contra ele. Não tinha uma prova contra ele, mas foi cercar. Aqui, pegou, pimba. Aqui no Brasil, amiguinho, os caras são pegos em ligações telefônicas, mesmo combinando. com provas, Olha, vídeos. tanto. Os caras pegam com mala com R$500 mil e eles soltam. E esse médico que fez tudo esse estrago E aí. eles soltam. Cobrou Então, assim, 40 mais 40 o que nós chamamos de justiça no Brasil, ao longo do tempo, foi dominado por um humanismo, justnaturalismo, garantismo, boboca desse aí, acadêmico, que destruiu vem da faculdade, a justiça Quer brasileira. dizer, a justiça brasileira está destruída. Completamente E qual é a desmoralizada. salvação? Completamente desmoralizado. Tem que mudar. Esse processo leva muitos anos. O processo de degeneração e de apodrecimento Levou Porque, chegou assim, a ó, um ponto no fim- que agora, para você reverter, você precisa ter o quê? Juízes de caneta pesada. Aí, por exemplo, o Sérgio Moro. O mundo jurídico cai na cabeça do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro tem a caneta pesada. Pô! Caneta pesada não está fazendo cumprir a lei. Eu já disse várias vezes aqui. Não inventou nada, Não né? inventou nada. Ele apenas está fazendo Nenhuma lei. cumprir a lei. Não faz Aí nada. dizem que ele está pegando no pé. Não, Cris, ele não está pegando no pé de ninguém. Cris, Ele quando tá- você vai trabalho dele discutir bem alguma feito. coisa na justiça, você entra na justiça para discutir uma causa civil. Você não quer a opinião do juiz sobre o que é certo e o que é errado. Você quer a aplicação da lei. Não é para o juiz dizer, olha, eu não gosto dessa lei, eu acho que... Não. A lei diz isso, cumpra-se. É que no Brasil condenados são as vítimas, né? Essas 40, mais de 40 mulheres Mas que... é a história da Lei Maria da Penha, né? No Brasil, elas que são condenadas. as e ele normalmente- também. Então só tem uma saída, a justiça pelas próprias mãos. Não tem mais Cara, um não condenativo. pode, não pode Não, isso, pode, tudo não pode. Mas os caras podem soltar. A dona vagabundo que estupou, você Vou falar uma sabia coisa que para ia brigar vocês. comigo. Vou falar uma coisa para vocês. Não posso Na brigar. Colômbia, a coisa andou feia. Muito. Porque começou assim, o Pablo Escobar tinha juízes, o Pablo Escobar tinha Todo mundo muita aqui, ó. gente. Na mão dele. Muita gente. Aqui, ó. Não viu o que o Joesley disse? Aqui não, tem uns promotores, uns juízes aí na mão, coitado. Procuradores Você viu investigarem isso? Você viu investigarem isso? Esse negócio que o Joesley disse? Ninguém mexeu nisso. A primeira coisa que era para fazer, prende o sujeito, bota Eles a frente do juiz. pegaram só Quem é que o senhor aquele. tem? Eles pegaram só força de aquele expressão. ali da. Porque aquele... Tava demais, Pô, né? o cara deu nome, né? Aí, Deu nome, foi Mas, difícil. pô, era botar na frente do juiz, escuta aqui, quem é que o senhor tem na mão? Pô, o Poder Judiciário foi atingido diretamente por um delator. Ninguém investigou. Ninguém quis saber quem é. As decisões absurdas Vitorino. que saem por aí, ninguém Vitorino. vai Tu viste a atrás. abertura, tu viste o discurso hoje do Aécio? O jeito que ele se referiu ao Joesley. Pô, O que ele disse? Eu não vi. O Joesley é um bandido, é um crápula. E isso que o Joesley é a pessoa para quem ele tentou vender um imóvel. imóvel. Quer dizer, então, não tem concordância o primeiro parágrafo com o segundo Então ele tentou vender um imóvel para um bandido. bandido. Entendesse? Quer A dizer, mesma coisa do Michel Temer. Agora, que porque vergonha. Joesley ele isso é- recebeu um bandido É um bandido, é isso e aquilo. deixou sair livre de dentro da casa Recebeu dele. o cara às 10h30 da Quer noite. dizer, a coisa tá tão descarada, tá tão absurda, sabe? A vergonha é tanta. Mas eles não têm vergonha. A Não, cara deslavada mas do é- Aécio chegando Não, mas hoje vem ao lá, encontro do que de o Gustavo boas. está dizendo. E dizendo que tá foi todo injustiçado mundo no mesmo balaio. Aí você olha para ver quem é que vai votar ou não sei quem. Eu acabei de dizer aqui, o relator da denúncia contra o Michel Temer é o Sérgio Sveiter do PMDB do Rio de Janeiro. E sabe quem é que tem que dar explicações, dar depoimento, já tem advogado? O taxista que conduziu o Rocha Loures. Vai acabar sobrando para esse taxista. Óbvio, né? O taxista já tem advogado. Como é que você levou uma pessoa que carregava uma mala com dinheiro? Não, Magda, perguntavam assim, ó, minúcias pra ele, assim, minúcias. Mas lembra E o do advogado Palocci? dele falando com Lembra do Palocci das reuniões de Trambique lá da turma do PT, coisa e tal, né? Sabe quem é que foi dar satisfação? Incrimina- O Caseiro. Caseiro. Foi preso, foi. O Caseiro foi demitido e acusado. Entraram na conta dele. Entraram na conta dele para saber quanto é que ele tinha na conta. Ele provou que aquilo foi uma herança que ele recebeu. Agora, dona Magda, parabéns pelo que a senhora disse, né? A síndrome de Estocolmo. Eu acho que nós temos isso aí. síndrome de Estocolmo. Porque a Patrícia Hearst, filha do Randolph Hearst, ela foi raptada e se apaixonou
pelo sequestrador. Então aqui as pessoas se apaixonam pelo bandido. O juiz gosta do bandido. Mas é isso aí que a dona Magda foi. O juiz vê o bandido de coturno chegando de cueca na casa dele. E temos muitos bandidos. Só fala em cueca ultimamente. E coturno. E mulher. Bom, aí também, aí é bom. Ele fala. Porque ele tá quieto, ele tá falando em coturno. O cara tá ali no maior fair play. Olha aqui, ó, agora há pouco, mudando de assunto, voltando para nossa cidade, eu fiz um comentário lá no começo do programa. Nesse sábado, agora dia 8, 5 linhas de lotação aqui de Porto Alegre terão uma mudança de trajeto, tá? Eu vou ler porque eu não manjo as linhas de lotação. A alteração ocorre, prestem atenção, nas linhas 10.3 Cristal, 10.4 Ipanema, 10.5 Guarujá, 10.7 Belém Novo e 20.4 Jardim Vila Nova. Segundo a EPTC, as linhas serão deslocadas do viaduto Dom Pedro I, que fica na Avenida Praia de Belas, com a José de Alencar, para a Avenida Praia de Belas, no sentido bairro Centro. O que acontece? Com essa alteração, as lotações seguirão direto da Avenida Padre Cacique em direção à Avenida Praia de Belas. De acordo com a EPTC, essa medida tem o objetivo de facilitar os acessos dos passageiros a pontos como o Tribunal Regional Eleitoral, que fica exatamente ali na Praia de Belas, e também aos estabelecimentos localizados na José de Alencar. Eu não uso lotação, não sei bem no que isso beneficia, mas a informação da EPTC é exatamente essa. O Nilo da Restinga manda uma pergunta aqui para o Marne. Primeiro, ele disse que se considera um absurdo indenizarem a mulher do Lamarca, porque ele foi um desertor do exército e formou uma milícia comunista. E ele deixa uma pergunta. Queria perguntar ao Marne, tem uma dúvida. Na sua opinião, o Zumbi dos Palmares foi um herói ou traiu o seu tio Gangazumba? Um abraço do Nilo da Restinga. Bom, o Zumbi dos Palmares, para o povo, ele foi realmente um herói, né? Um herói, não dá para como contestar isso. Agora, uma vez eu conheci um cidadão que me dizia exatamente essa frase que eu vou repetir para vocês agora. Vamos dizer um aforismo. Ele dizia o seguinte: tudo depende do lado em que você está. Tudo na vida. Exatamente. Tudo depende do lado que você está. Quem é PT... A história é escrita pelos vencedores. Então, meu amigo, obrigado pela pergunta. É verdade. Olha aqui, ó, os do Luiz Armando Xavier Appel. Parabéns pelo comentário sobre a Livraria do Globo. Lembra a minha adolescência, que morava na Rua dos Andradas e cotidianamente passava pela mesma. Sem falar da editora da Globo, uma das maiores linhas editoriais do Brasil, editando tanto a comédia humana de Balzac, os contos gauchescos e as lendas do Sul de João Simões Lopes Neto. E aí agora eu vou pedir ajuda aos universitários. E o Winton de Karl May ou Karl Marx? Karl May? Karl May, é um alemão. Karl May. O Winnetou é um índio, Ele era um escritor alemão. Winnetou. Winnetou. Esse autor alemão, Karl May, ele nunca foi aos Estados Unidos e escreveu as maiores histórias de western publicadas. Nunca esteve lá. As pessoas amam o Mário Barcelos, ele é um poço de conhecimento. É Winnetou de Karl May. Sabe quem é que leu todos os livros dele? Quem que? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Não é Adolf Hitler. Uma notícia que interessa... Deixa eu só concluir aqui. Concluiu? Não, concluí já. Uma notícia que interessa a metade do Rio Grande do Sul. O Grêmio está ganhando o Godoy Cruz em Mendoza de 1-0 na Argentina. Vai ganhar. Significa o seguinte, que o Grêmio, na volta, matou a operação. Muito bem. Ótimo. O José Valdoir Guedes está mandando um abraço a todos aqui. Diz: o programa hoje é nota 10. O nosso Brasil precisava assistir esse programa. Parabéns a todos vocês. José Valdoir Guedes. Obrigado, Zé Valdoir. Olha, eu tenho a impressão que a direção da empresa abre-se às outras emissoras de outros territórios brasileiros que já transmitiu o programa. Propõe a Rede TV colocar em... Fazer o inverso, né? Nacional, Colocar em rede nacional. Ser preso na primeira semana. Eu trouxe uma notícia que eu quero ouvir a tua opinião. A gente fala muito aqui no programa. O Tio Gilmar adora processar jornalista?
A gente fala muito aqui no programa sobre a diferenciação nos valores cobrados em bares, boates, de mulheres e de homens, né? Que mulheres, normalmente, elas pagam mais barato do que os homens. E o Chicão, ele fala muito aqui no programa sobre isso. E aí eu trouxe a notícia dizendo que o Ministério da Justiça decidiu que cobrar diferente de homem e mulher na balada é ilegal. Tá, o Ministério da Justiça viu que é ilegal. Agora nós vamos para o mercado. O que adianta você ter uma casa noturna ou um bar legal em qualquer lugar, ou Cidade Baixa, ou Padre Chagas, ou Viamão, se não tem mulheres bonitas? O atrativo é mulher bonitão. A mulher, eu acho, tem lugares dos Estados Unidos, que nem Las Vegas, a mulher nem paga para entrar no lugar. Agora aqui fizeram até meia-noite, a mulher não paga. Depois da meia-noite, a mulher tem um preço diferenciado. A mulher tem que ter um preço diferenciado e deveria ter um open bar até alguma certa hora, como tem em casas em São Paulo e Rio. Então esse Ministério da Justiça não entende nada. Por que a mulher tem que ter? Por quê? Porque a mulher é a atração da festa. Imagina uma festa só de homem. Não tem que pagar nada. É que esses caras do Ministério da Justiça estão de pijama, embaixo da cama, em pijama, de cirola, e não sabem o que é festa, que é noite, mas vai uma festa de mulher. Agora você convida uma mulher para jantar, ela tem que... Aí é outra coisa. Mas outra vocês estão fazendo ela está falando em casa noturna. Mas aí tem outro aspecto também, Chicão, que é o seguinte. Mas não é restaurante, não tem restaurante. Ela não pode ser um insumo para atrair os homens para a boate, para a balada. Tem um outro problema também. Não vai. A ideia que o Marne apresentou é boa, eu até apoiei no primeiro momento, mas parei para pensar. Você já imaginou, você monta uma casa, um determinado padrão, mulher não paga. Já se deu conta do que vai pintar? Mas tem casa que acontece isso. Não, vai igual. Tem festa. Porque a WA, quando faz uma festa sertaneja, até certa hora, a mulher não paga, e depois ela paga metade. No Opinião, tem as festas, não sei se é toda sexta-feira, mas tem festa, a mulher não paga, é o nome da festa. E principalmente mulheres bonitas, eles selecionam modelos. Só que eu acho um absurdo, eu sendo mulher, eu acho um absurdo que isso seja o atrativo, porque é o que mas qual é o atrativo da noite? Os homens? A festa, a música, a mulher não tem que ser. Isso aí, eu não discutir isso. As pessoas querem pagar, pode pagar então. O atrativo. Tem duas mulheres para cada homem numa festa. Isso que é atrativo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque mulher não tem que pagar. Mulher não tem que pagar. Essas festas, mas o que eu acho? Eu acho que pagar, seja homem, seja mulher, seleciona o público. Não, mas num restaurante eu concordo contigo. Agora, numa casa noturna, os promotores trabalham com as agências de modelo, a Jéssica sabe, tanto quanto eu, ela conhece à noite também, eles vão na agência de modelo e pegam essas mulheres bonitas, tipo a Jéssica, isso acontece no mundo e não inteiro. Paga no mundo todo isso aí. No mundo inteiro. Porque é uma atração, e você foi numa festa, estava lá fulana, beltrana, não, fui numa festa, tava homem lá. Tava o Mário, o Gustavo, e o já não vai mais. É o que o Gustavo Vitorino disse. Seleciona o público. É completamente machista isso, mulher não paga, acho, tem que pagar. A realidade é essa. Mas as mulheres não gostam de pagar. Só um pouquinho. A realidade é essa que o Chicão falou. Os caras liberam pra mulherada para atrair o público masculino. Essa é a verdade. É verdade. Hoje em dia, mulher tem muito mais dinheiro que homem. Com certeza. Hoje em dia, quem gasta à noite são as mulheres. Quem gasta à noite, quem gasta no supermercado, quem gasta no shopping. Mas numa festa eletrônica, a faixa etária da mulher é de 25 a 35 anos, não é bem assim. A mulher tem que ter um nome na lista, tem que ter essas benesses. Por favor, tem uma expressão que a Jéssica usou, insumo. Insumo. A mulher ela acaba aparecendo um insumo. A mulher que quer, então, é a atração da festa. Não, mas não tem que ser. Jéssica é uma graça. Não, Jéssica, não tem que ser. Mas tu nunca te beneficiou dessa história de mulher não paga pra ir numa festa? Já me beneficiei, não vou ser demagoga, só que eu acho que não deveria ter. Se não tivesse, eu nunca me importaria de pagar. Sim, tu não deixa de ir a um lugar. Não deixa de ir, porque tem que pagar. Mas é uma moleza ter uma mulher que a Jéssica quer pagar tudo. Mas eu nunca peguei essas barbadas aí. Mas isso é da minha criação. Eu não me importo. Não me importa em dividir conta, não me importa em pagar a entrada. Eu acho fim da picada. Eu acho machismo, mulher que mas divide conta é o cúmulo da chinelagem. Não é verdade. Pra mim é... A mulher tira... Não, tu tá convidando um amigo, é diferente. Quando tu tá com o teu namorado, vai jantar num restaurante, eu acho, o cavalheirismo do homem é pagar conta. O meu namorado não deixa eu pagar a conta. Só que depende da realidade
amizade também. Se tu namora uma pessoa que não tem dinheiro, por que não dividir? Mas daí não vai num lugar tão caro, eu acho isso. Ok, são outras coisas. Independente do local. São outras coisas. Como o bife. Assim como assim, ó, o que eu acho desagradável, uma coisa que eu acho feio, mas já que nós estamos falando sobre isso, uma coisa, isso eu acho uma chinelagem. Vitorino não pagando nada, Isso Vitorino. eu acho uma chinelagem. Por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu deixei a conta do café. Eu deixo toda hora comigo. Da feijoada, meu bem. Tu é uma mulher, então eu sou uma mulher que quando saio, por exemplo, tomo água de R$20. Vamos Tudo supor. bem, é uma mulher chique. Não tô falando. Mas eu concordo contigo, por exemplo, cada um tem o seu tomo gosto. água de R$20. Aí eu vou sair contigo. Aí eu vou pedir uma água de R$50, porque eu vou sair contigo e tu vai pagar. Isso eu acho chinelagem. Depende. Se eu sou teu Isso eu amigo, acho- não, eu não- concordo contigo. não interessa, Se eu ligo querido. pra ti, tô afim de você Não. e saio com você, eu já tenho glamour na hora de pagar a conta, a mulher tá a metade de Não, pipi. Chicão, nós estamos falando de chinelagem. Tu disse que a mulher que não sei o que, não sei o que. Chinelagem eu acho a pessoa que Aproveitar a é acostumada a situação. fazer uma coisa e quando está com alguém que vai Também pagar, é. aí exorbita. Também Isso é. eu acho chinelagem. Também é. Isso eu sou. Eu tenho sido E levar vítima da água chinelagem. embora. E levar água embora, garrafinha de água. Isso eu gosto. Isso é um maço da Eu adoro chinelagem. levar. Leva pra casa E o resto a do comidinha churrasco? dos cachorros. E a água que eu tenho que me hidratar. É tudo mortofol. Então fica em casa. Mudando de assunto, agora vamos falar de um assunto sério, um assunto tão sério, que eu vou omitir o nome da pessoa que mandou o e-mail. Professores, alunos e funcionários da escola, certamente Franklin Olive Leite, nas 3 vendas em Pelotas, passaram por momentos de tensão na manhã desta terça-feira, dia 4 de julho, um suspeito, visivelmente alterado, pulou o muro que dá acesso ao pátio e surpreendeu os alunos da escola. O mesmo estava armado de uma faca. A professora que estava na regência da turma diz: foi horrível. Crianças e adolescentes ficaram apavorados. Alguns saíram correndo. Foi assustador. Após o furto, o ladrão saiu também pulando o muro. As aulas dos turnos da tarde e noite foram suspensas pela direção da escola por falta de segurança. Segurança pública, um caos. Nem nas escolas se pode ter paz. Isso ocorre aqui em Porto Alegre. Também falamos agora, nessa semana, a semana passada, sobre a escola da Restinga, onde já é um hábito, né? Um determinado horário, onde gangues tiroteiam, brigam, né? E as crianças já sabem o que fazer, as coitadinhas já correm, já se atiram, já sabem onde se esconder. E isso está acontecendo em todos os lugares. É impressionante como a gente pensava que o interior era mais seguro, né? Mas não está mais Já assim. foi, Não né? tem Caiu mais. por terra. Os bandidos da grande Porto Alegre vão para o interior, eles escolhem a cidade Mas aí onde tem dois bancos. interior, né? eu acho. Tem um interior industrializado, Caxias, Santa Maria, Pelotas, eu concordo. Agora, aquele interior Monroy, Picada Café, Nova Petrópolis, é extremamente seguro. Onde a colonização alemã predomina e são cidades menores, na Serra, Mas essas localidades estão visadas pelos grandes assaltos a exatamente, bancos. isso aí sim. Eu concordo contigo. Ela sabe, carro forte, é outro. E tu O não índice de encontra mendigo Chicão. na rua, gente pedindo dinheiro nessa isso cidade, não, isso é isso legal. qualquer até. lugar. Santa Cruz do Sul, o índice de criminalidade, eu tenho muitos amigos em Santa Cruz do Sul, João Carlos Silva lá, meu querido amigo, as pessoas me dizem o seguinte, que o índice de criminalidade cresceu tanto em Santa Cruz nos últimos tempos que se tornou impossível andar no centro de Santa Cruz. Compensação, como eu comentei aqui, eu estive em Candelária há poucos dias atrás e você anda na rua com uma É que tranquilidade. Santa Cruz é uma cidade que movimenta muito dinheiro. Tem 120 mil habitantes, Tem um etc. aeroporto que recebe Caxias do Sul é um horror a criminalidade. Caxias é uma né, cidade cercada por favela. É impressionante, Caxias do Sul. Riquíssimo, Per mas tem esse capita, acho que é problema. pior que Porto Alegre até. Sei lá, tá difícil a situação. Boa noite a todos do programa, diz Vitor Nunes. Tenho uma dúvida que talvez algum de vocês possa esclarecer. Esta invasão dos hackers que houve há poucos dias atrás. A informação que tem é que eles exigiam um resgate para liberar o funcionamento dos equipamentos. A moeda de pagamento exigida é virtual. Segundo informações na mídia, é impossível de rastrear. A pergunta: os políticos corruptos não poderiam estar fazendo o mesmo para assumir com estes valores absurdos roubados?
pior é que deles não é virtual. Ah, dona É na mão Mari. grande. Eu trouxe uma notícia aqui, que eu até tinha comentado com o Vitorino. Ex-empregada acusa Tiririca de assédio sexual. Foi a grande notícia dessa terça-feira. Defesa alega extorsão. A própria esposa do Tiririca disse que ele tomou um balaço. Aí é chegado no drink? Pegou um balaço e começou a correr. Estado de si. Não, estado é uma de si, situação não. atípica. E começou a correr atrás. atípica. Você tem que ser minha. Aquela coisa do Tiririca. Tem que ser minha? Como é que faz? Você tem que ser minha. Sei lá, ele falou mais ou menos assim. Teve um dia ruim, O Maria Lúcia é o nome dela. E a esposa do Tiririca diz o seguinte... Tá Tiririca com ele. Não. Ela disse que é mentira dela, que isso é extorsão, que ela estava junto no dia, né? Fala muito. Não, estava criança e tal, disse que era brincadeira, estava o filhinho dele de 8 anos, que foi tudo uma grande brincadeira e que ele estava um pouco mamado. Brincando. Ele estava mamado. Agora, os últimos exemplos que nós tivemos foram capciosos, né? Zé Maier. Essa história de assédio sexual é muito relativo. Olha, o Tiririca, não vai acontecer nada com o Tiririca, porque ele vai para o Supremo. Não, até porque a própria esposa dele... Está defendendo ele. Ele tomou um porrão que atropelou a moça. Foi, a Maria Lúcia. Tudo bem. E que tal, Marne? Olha, Eu não sei, eu não sei. frase de Que boteco. tal a moça? Eu não vi a frase. Marne agora está comprometido com a de 45 anos. Frase de boteco É uma é a máquina. seguinte: o pior porre não é aquele que você não lembra no outro dia, é aquele que você Tu lembra. sabe bem como é horrível, né? É aquele que você lembra tudo. E se eu não lembro, eu não fiz. Dona Magda, parabéns pelo programa, diz o senhor Luiz Carlos Ribeiro Chervensky. Será que o presidente da Coreia do Norte não teria um míssil sobrando para lançar em Brasília? Claro, podia. Não é? Esse míssil é bem-vindo. E aquele cabelo do Mung Mung aqui. Mas aquele que aí ele faz um personagem, né? Pô, mas que Não, ele coisa é bizarro, horrorosa. né? Ele é totalmente bizarro. Mas os ditadores sempre foram bizarros. Isso é bizarro. sabe disso? Ele manda matar o tio, ele manda matar a mulher dele, manda matar todo mundo, não acontece nada, ninguém fala nada. Eu tenho a impressão. Mas eu tenho a impressão que o mundo precisa desses tipos para que os outros países se unam para brigar, para ter algum motivo, sei lá, como o próprio Trump. Hoje o Trump virou uma figura de fancaria, né? Uma trampa para ti. Porque ele é um camarada. Eu vou usar o termo dela. O Putin é a mesma coisa. Não, o Putin é um cara sentado. O Putin explodiu a mulher e casou com uma modelo ucraniana. Não, mas para um O pouquinho. Putin sai de shorts nadando na Não, nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Não se ouviu um O Trump comentário é dele. folclórico. Claro, isso aí, a palavra é folclórico. É um E personagem. histriônico ainda, ele é histriônico. O problema é que ele é histriônico, exatamente isso. Agora, os especialistas estão dizendo que não passa de fanfarronice da Coreia do Norte. O míssil da Coreia do Norte não tem condição. Que é pequeno para lugar, né? As barreiras Ele americanas não de míssil, atinge o antimíssil, alcance, peito, abate na Coreia do Sul mesmo. Mas foi às costas do Japão. Um por vez, como diria outro. Chicão, Para não dizer um os porcada. mísseis Patriot é para míssil de médio alcance e potência pequena. É aquele míssil que tu dispara de um porta-aviãozinho, aquela cornetinha, e aí tu tem aquelas baterias Patriot que abre e atinge Mas os e aquele que apareceu O hoje? míssil intercontinental é gigantesco, Eles do tamanho têm de uma um foguete, blindagem e tem aérea uma que nuclear. fecha. E ele viaja, o míssil intercontinental, ele chega aí quase à estratosfera. Ele faz uma Mas os radar americanos têm como Vitorino, detectar. Deixa eu te explicar o porquê. Essa parábola é onde os americanos se inspiraram para fazer aquela Guerra nas Estrelas, lembra? Que eles queriam, dizem que os americanos inclusive têm isso, ainda não usaram porque não foi necessário, mas é um sistema antimíssil, esse míssil de longo alcance, esse que faz a parábola, para derrubar lá de cima. Por quê? Porque o que acontece? Esses antimísseis aqui de baixo não conseguem pegar o míssil que vem muito alto. Tá, mas olha só. Mas a Coreia, o negócio era largar lá do Sul. Tu viu a imagem hoje da Coreia do Norte?
Tu viu? Sim. Aquilo ali era do tamanho de um foguete. Sim, mas aí que tá. Por enquanto é só tamanho, porque eles lançam e caem. Nenhum míssil até agora da Coreia do Norte. A única preocupação que existe é a seguinte: quem arma e sustenta a Coreia do Norte é a China. Sim. A Coreia do Norte é o cachorro brabo da China. Sabe como é que é? Então. E a Coreia do Sul tá nem aí pra Coreia do Norte? Claro que tá. Ela é a primeira a levar o míssil. Imagina, Mas é verdade. O Cris, tu tem um bêbado armado que mora no prédio ao lado, tu não vai ter medo? Vou. É o caso do Minion esse, do Minion esse lá. Minion. Mas falavam que eles não tinham poder, né? Não, aí que tá. Cris, sabe o que acontece, Cris? É o seguinte, essa história da Coreia, a Coreia usa muito o princípio da chantagem emocional. Quando você diz que você tem um míssil intercontinental que pode destruir qualquer país no mundo, você está fazendo chantagem com o mundo. Você está, ameaçando as pessoas e tal. Os especialistas militares, estrategistas, enfim, entendem que a Coreia do Norte não tem um míssil intercontinental ainda capaz de levar uma ogiva nuclear. O problema está no fato de que a Coreia do Norte ela é mantida economicamente e militarmente pela China. Ela é o cachorro brabo da China. Então, assim, os americanos até hoje não foram lá e não chutaram ainda o traseiro desse baixinho metido a besta, porque eles entendem que vão criar confusão com a China. Então, assim, fica aquela dúvida. Tá, mas e daqui a pouco, se alguém pressionar a Coreia do Norte, será que a China vai ceder tecnologia, vai abrir a tecnologia de mísseis intercontinentais, porque a China tem mísseis intercontinentais, tem mísseis balísticos. Então, essa é uma discussão que, sabe, é aquele negócio. Você vai comprar uma briga com um cara que você sabe que tem uma arma. Agora, a dúvida é, ele está com a arma no bolso ou não? Na dúvida, você não compra bronca. Agora, Vitorino, esse enfrentamento vai ter que acontecer um dia. Esse enfrentamento vai ter que acontecer. Mas, Vitorino, para mim o que existe é a grande hipocrisia do clube atômico. Eu quero uma pergunta que nunca ninguém me explicou. Por que o Paquistão pode ter uma arma nuclear? Por que a Índia pode ter arma nuclear? E por que o Irã não pode? E por que a Coreia do Norte não pode? É ameaça. Mas o Paquistão é uma ameaça muito grande com a Índia por Caxemira, que os dois disputam aquele país ali no meio ali. Isso é muito mídia americana que mexe com as coisas, eu acho. Será? Mas aí é o seguinte, Chicão, é que os tratados contra os mísseis nucleares, as armas nucleares, esses tratados nasceram de um período em que alguns países já tinham desenvolvido. Você sabia que o Paquistão é um dos maiores núcleos de engenharia nuclear do mundo? A Índia tem um núcleo de desenvolvimento de software que está entre os maiores do mundo. Os americanos buscam dezenas, centenas de programadores, engenheiros indianos todo ano para os Estados Unidos. Eu não sei o que é, se é a água lá, alguma coisa, mas deve ser a água do Ganges. As universidades indianas produzem alguns dos melhores desenvolvedores de sistemas do mundo. Eu não sei por quê. Que doido, né? E o Paquistão é um país que tem engenheiros de foguetes que surpreendem. E o Paquistão, a Al-Qaeda estava até há pouco lá dentro. A Alemanha, que é o berço do míssil intercontinental, a Alemanha hoje busca engenheiros paquistaneses para desenvolver engenharia de propulsão na Alemanha. E todos esses projetos foram feitos pelo Werner von Braun. E não me pergunta, que foi o criador do V8, né? Isso. O primeiro V6. Sim. V1 e V2. V1 V2. O quê? Diz o nome do V1 e V2. V1 e V2, Você não tinha V8, V8 é motor de carro. Mas assim, se você tentar explicar o porquê, não tem explicação. Por que o Paquistão tem esse núcleo de tecnologia? Por que a Índia tem esse núcleo de tecnologia? Não sei. E falando em países, foi liberado, agora o Congresso precisa aprovar mais de 104 milhões. 104 milhões para emissão de passaportes. 102. 102. É que vai assim, aprova não sei o quê, aí vai para o segundo turno, aí vai para não sei o quê, aí vai para a sanção do presidente, aí libera a verba. Esqueçam, passaporte é segunda quinzena de julho com sorte. Mas, bom, bota sorte nisso, né? Com sorte.
Agora, vê cá, não botaram o cara não botaram para rua o cara que fez o orçamento? Sim, mas esqueceu de falar o mais importante aí, né? Qual é o mais que esse dinheiro aí seria um pagamento à ONU. Eles não vão pagar, vão dar um calote na ONU para dar esse dinheiro. Eles não pagam a ONU. Alguém vai se danar, né? Alguém vai ficar sem isso. Você sabe qual era a proposta inicial do Michel Temer de tirar esses 102 milhões do Ministério da Fazenda? E tirar da educação. Aí os caras do Congresso berraram. Pô, tiraram da educação. A gente já não tem dinheiro. Aí tiraram da ONU. Vou te dizer uma coisa. Gente, que absurdo. Difícil. Não, é cada ideia. Isso é gestão pública. Eu fico imaginando, na iniciativa privada, se acontece isso numa empresa, o cara vai pra rua. Tá, mas aí ele fica devendo... Teve um retardado lá que fez esse orçamento sabendo que não ia chegar. Sabe quanto gastaram no ano passado? No ano passado gastaram 112 milhões e arrecadaram mais de $500 bilhão. Em 2016. A contabilidade, a arrecadação com passaporte foi de mais de R$500 bilhão. Gastaram 112. Bom, a programação para esse ano, por conta da ampliação, de modificações, mudança de preço, seria algo em torno de 200 milhões. Colocaram 130 e pouco. Claro que ia faltar. Né? Claro que ia faltar. Faltou. O cara que fez essa lambança não vai para a rua? Era, né? Tá, mas aí fica devendo para a ONU e o que acontece? Aí, qualquer hora, o Brasil não vai participar mais das reuniões da ONU. Que assunto. Meio mundo está devendo. Não tem passaporte, não tem dinheiro para viajar. Tá um pouco Esse é o papo inútil. com a... Obrigada, Chicão. Valeu. Com a turista de Santa Catarina, que foi passear no Canyon, né? E resolveu brincar, escorregar na ponta do Canyon. Mas que legal. Uma mulher de 26 anos. O que aconteceu? Caiu dentro. Morreu. Não morreu, teve algumas escoriações, mas movimentou o dia inteiro o corpo de bombeiro de tudo que foi lugar. E ela aí foi resgatada, enfim, ainda de dia, para sorte dela, ela foi resgatada, porque se caísse, chegasse à noite, ela ia ficar... Não, aqui! Santa Catarina. Bezinho, Camará, bababá. Olha aqui, ó, o Corpo de Bombeiros de Vacaria, com auxílio da Corporação de Santa Catarina, na tarde de hoje, primeiro porque as pessoas adoram inventar. Tem algumas coisas assim, ó. Eu sei que é difícil, as pessoas dos veículos de comunicação são obrigados a dizerem alguma coisa quando são chamados e tal. Aí eles dizem qualquer coisa. Um menino está desaparecido. Não é um menino, é uma... Bom, enfim, era uma mulher natural de Santa Catarina, enquanto brincava de rolar na beira do Canyon. Brincar de rolar na beira do Canyon. É muita boca aberta. De 26 anos, a mulher de Santa Catarina. Aí rolou, sabe? Brincou de rolar e rolou. Aí caiu lá, ficou presa nas pedras, foi resgatada com a ajuda de um helicóptero, chamaram bombeiros de tudo que foi lugar. Às 6h30 da tarde ela foi encaminhada para o Hospital Pompeia e as informações que foram passadas no início da noite foi de que ela estava consciente desde a hora que foi localizada, para a sorte dela, e teve só lesões leves, ou seja, fica a dica, né? Não se brinca de rolar na beira de um cânion, né? Animal, né? Pessoa de 26 anos vai brincar de rolar na beira do cânion. Não é neném, tem a dó. E o Lula tá magoadinho imitando agora o Vitorino. O Lula tá magoaria? Por causa do Temer e Moreira Franco, que foram ingratos, diz o Lula no depoimento de hoje. Né? Atualmente, Moreira Franco, um dos políticos mais próximos de Temer e ministro de Secretaria de Governo, que também trabalhou no governo da Dilma. Isso é interessante que não muda, são os mesmos, né? O seu Wellington Moreira Franco, que foi casado com a neta do Getúlio Vargas, né? Filha do embaixador Amaral Peixoto. Durante o depoimento, Lula foi questionado se a nomeação de Moreira para a Caixa havia sido feita por Temer. Ele disse que não houve uma indicação específica de Temer, mas sim da bancada do PMDB da Câmara. Ele disse, eu estou muito magoado, porque esse pessoal tramaram contra a Dilma, tramaram contra mim e essas coisas todas. Você sabe que isso que está acontecendo, salvo o melhor juízo, dona Magda, está fortalecendo tudo Lula.
Tudo isso está A gente não quer admitir, mas tem que admitir. o Lula está crescendo. Aí, porque as pessoas começam a comparar com o primeiro governo do Lula. Claro. Que pegou commodities. Que pegou arrumadinho. Que foi bom. Até o Henrique Meirelles passou por bom presidente do Banco Central e tal. Aí até eu vi aquela música da Vanusa, lembra? Hoje eu vou mudar, vou virar minhas gavetas. Aí remexe nas gavetas, tudo ficou uma bagunça. O nome do bonitinho aquele é... Tá aqui o nome dele, ó. É o Kim Jong-un. Kim Jong-un. Quem? Jong-un. Ping-pong aquele. É Kim Jong-un. Não é João? Não, mas é Jong. Ah, bom. É Kim Então, a pronúncia, eu não conheço a pronúncia da Coreia. Agora, aquela Tu não apresentadora... sabe que ele corrigia isso? Eu não sei nada. Não, tu não sabe. Aquela apresentadora falando do lançamento do míssil... Que coisa horrível aquilo. Não sabe o que está acontecendo. Como tu não sabe onde ela Será que ela estava sentada? sentada? Ah, bom, aí é só que tá dizendo. Isso aí. Sentou no lugar que ela estava sentada para saber o que era. Não sei. Nada, mas ninguém mais aí tem. O senhor sabe como o senhor já sentou em alguma coisa estranha? O senhor já sentou em alguma coisa estranha? Não. Que isso, Gustavo? Nunca sentou no formigueiro, assim? Mas o Mário Marcelo só para costurar e tu acha que tu pode pegar... Mas ele me queimou aqui. O senhor Mário, eu não falei nada. Falou, sim, senhor. Eu estava olhando aqui. Eu conheço o senhor pelos seus olhos. O senhor tem outro por dentro, Vitorino. Tá, vamos lá. Vai falar ou não vai falar? Eu falo. Ele pensou, mas não quis falar. Ele falou. Aqui, ó. Olha. Não sei o que está acontecendo hoje com os senhores. Antes de mais nada, boa noite, bancada. O programa está excelente. Erramos a mão, então. Até o senhor Chicão está light. Claro, também sinto falta da Carla. Mas ainda não estou acreditando nessa tranquilidade e calmaria. É que o Chicão está do meu lado. Quando ele está do meu lado, ele fica um pouco mais quietinho. Ele se comporta. Ao mesmo tempo, estou vendo que estou contrariado com isso, mas de queixo caído. Meus parabéns pelo programa de hoje. Boa noite, Douglas Krum. Obrigado. Ai, que maravilha, Douglas. Obrigado. Obrigada. O Chicão tá cansado à noite. Dona Magda, essa pedra aqui, desculpe me lhe perguntar, é um obsidiano? Que pedra é essa? Eu não entendo. Obsidiano, que coisa mais assim, nada a ver esses papos. É ônix? Ônix. O ônix, o lugar que mais tem ônix, barato para quem vai viajar. Do meu anel. Fica... Esse ônix é multifacetado. 2h30 de Porto Alegre, Lima, no Peru. Vende ônix, baratíssimo. De avião. Cláudia Soledade Almeida, não de tem? Gravataí. Soledade não tem? Cláudia Mas é Almeida um de ônix Gravataí. Mandrake aqui, né? Pô, presta atenção. Cláudio Almeida de Gravataí. Gente, como eu gosto do seu Marne. Muito obrigado. Esse homem me fascina, é muito inteligente. Parabéns, pessoal. Que nível que tá esse programa. Ah, também te amo, dona Magda. Ai, querido. Cláudia Almeida de Gravataí. Ah, e ela disse que o Chicão também é muito engraçado. Cláudia Almeida de Gravataí. Cláudia, querida, obrigada. Não levamos nem Quieto, bico hoje, hein? Ninguém nos deu bico Não, hoje. tem gente xingando aqui, mas hoje não estou dando colher de chá pra ninguém que xinga. Ai, Xingou, não tá fora. xingaram? Mas eu aqui tô levando bico de todo lado. É mesmo? Mas, teve uma moça que disse que eu tô parecendo um mafioso com essa roupa. Não, tá... Mano, Essa roupa tá bem. hoje tu tá muito bem mafioso. E é quando tu põe outro, que eu não vou nem citar o nome, que vá que tu te lembre da roupa. Venho com ela amanhã. Não Fala se tiver pode. coragem. O roxo? O roxo? Não, pra quê, Mari? Não, Tu desculpa, sabe que eu vou eu parar de te tratar bem, eu vou começar a te bater de novo. A Luísa Tu está precisando dizendo. apanhar. A Luísa está dizendo, fala para o Vitorino que ele está lendo de gravata. Obrigado. Ai, que eu... Mas mudou até a voz, viu? Agora, eu vou tirar um pouco o sono de vocês. Já vocês estão achando que a gente está tão bonzinho? Imagina a criatura que disse isso, que o Vitorino tá lindo de gravar. Para, Chicão, tô fora. Imagina. Olha, eu olhei a foto aqui, uma menina muito bonita. Isso é um fake, Mentira, cara. ele não olhou nada. Não olhou nada. Não dá, Tudo não dá. mandrake. Ninguém merece. Olha aqui. O Vitorino está quieto porque o Chicão hoje ficou do lado da Magda. Hoje ele fica do meu lado. A Magda faz carinho comigo aqui, faz cafuné. Olha, Ela faz carinho de cachorro dela também. Ele nos tá... gatos. Hã? Que barbaridade. O que ele disse? Mas que isso? O que ele disse? Você também faz carinho nos cachorros, teus gatos? Faz carinho. Ah, não, o Chicão tá bonito, ele fez Qual é a barba. resposta para esse cara? Esse cara é um OVNI. É Ninguém ciúmes. acredita que ele existe. Não, ele existe, Não é bem fala querido. isso. Muito É meu um amigo. descovador. É. Essa frase já deu muita polêmica. Olha o Fala SPC, como é que é, isso. Magda? O Quer falar de um SPC, assunto como é? Sobe, interessante. sobe, como é? Não sobe?
SOI? Não, ele vai pro SOI, tem um... Eu não sei como é que é tem um pessoal que vai fazer uma queixa pro SOI. Quero falar de um assunto interessante. Olha só, de repente, essa história que eu trouxe para vocês pode ser a do primeiro bebê do mundo com um cartão de saúde sem identificação do sexo, sem dizer se ele é menino ou menina. Quem fez isso foi um progenitor que não diz se é do sexo feminino ou masculino, é um transgênero. No Canadá, e quando a criança nasceu, a criança está com 8 meses e ele resolveu que ele vai deixar o tempo dizer qual é o sexo da criança. E no documento de identificação ele está lutando para que consiga também fazer isso, para que não diga o nome ou o sexo da criança. Achei interessante, né? Mas meus parcos conhecimentos de genética, progenitor é o pai. Não. Isso é uma coisa, tá? Não, pode ser que seja, ou mas é uma pessoa transgênico, não diz aqui se é homem, transgênero, não diz aqui se é homem ou mulher, mas ele adotou uma criança de 8 meses e no documento de identificação da criança, no documento de identificação e também no documento de saúde, ele não bota o gênero. Só tem a letra U, que significa, né, em inglês, simboliza indeterminado ou não atribuído. Mas legalmente isso não pode. Mas eu não Mas eu acho que a qualificação de gênero é obrigatória. Eu também acho, mas não no sei, Brasil eu não conheço a lei. Quando nasce a criança, lá no setor do nascimento. Eu não conheço a lei masculino ou feminino. Essa história aconteceu no Canadá e ele está lutando para que no documento de identificação também ele consiga fazer isso. Eu não conheço a legislação canadense, mas talvez ele não consiga. Antes da gente fechar o programa, Magda, daqui a pouco eu queria só fazer um comentário sobre o governador Sartori. Ele fez um anúncio hoje muito interessante. Sim. São centenas, é o maior concurso para reforço da segurança no Estado. 6 mil delegados, investigadores, escrivães, brigadianos, oficiais da brigada, bombeiros, peritos. Serão dezenas de profissionais, são 6 mil e tantas vagas dos concursos que serão efetivados, implementados imediatamente pelo governo do Estado para tentar dar um jeito na segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, a gente critica, mas quando se faz alguma coisa, a gente tem que falar também, né? Tem gente reclamando, mas não é ele que vai pagar, não interessa, fez, e se botar esses 6 mil para dentro até o final do governo, o próximo governo se vira em pagar. Pois é, mas assim, será que ele vai botar até o final do governo? Assim, ele lançou, né, concurso público para 6.100 policiais e bombeiros e mais profissionais da segurança, né? A maior parte das vagas é para a Brigada Militar. Isso. E não é que vão se somar, porque tem muita gente que vai sair, está saindo e tal. É para tentar... Mas a ideia é implementar esses concursos imediatamente. Ele está chamando os que estão no banco de reservas, que já foram aprovados para o concurso, e quer agilizar esses concursos imediatamente de tal forma que se tenha. Porque, na verdade, o policial ele não entra na hora, né? Sim. Ele passa por um processo de treinamento. Você precisa um ano para colocar precisa um ano para colocar o policial em ação. Ele vai para a academia de polícia ou para a academia da Brigada Militar. E aí leva um ano para se tornar apto a ir para as ruas, enfim. Então, me parece que o governador Sartori, tanto que se critica, mas quando faz uma coisa assim, aí alguém vai dizer, não sei o que, pois eu prefiro alguém que faça isso do que alguém que estufe o Diário Oficial com CCs, como fez o seu Tarso Genro. Então, eu prefiro alguém que faça concursos para que entrem pessoas concursadas na polícia para dar segurança. É verdade. Quando botar para dentro médico, enfermeiro, professor, merendeira, policial, aplaudir. Eu aplaudo. O que eu não aplaudo é CC, ampliação de salário de CC. Isso é que eu não quero. Verdade. Então, e aí o questionamento... a gente critica aqui, mas parabéns. A gente maravilhosa. Tem pessoas que já criticaram, né? Não quer que vai pagar, não tem jeito. Acontece que ele está pagando esses profissionais, estão recebendo. E são pessoas que vão sair, são pessoas que vão entrar no lugar destas, né? E também tem o seguinte, e tem gente que ainda está por ser chamada e será chamada. Sim, são esses do banco de... São exatamente pessoas que vão ser chamadas. E ele está indo, eu acho que agora, nessa quarta-feira ou quinta-feira, ele está indo a Brasília. Ele já está em Brasília. Agora à tarde ele está em Brasília. Ele já foi hoje, hoje mesmo.
orçamento, ele reuniu que ele está querendo dinheiro. O Gustavo sabe tudo, até que o cara chegou aí. Não, porque teve uma reunião Chicão, e ele disse, eu é que estou Chicão, quando dá as enxurradas aqui, aí vem ministro, não, vamos mandar 30 milhões, 10 milhões para... A última promessa foi de 30 milhões para as enchurradas que atingiram. Nunca veio. Sabe quanto veio até agora? 469 mil. Mentira. E olha lá. 469 mil. Mas ainda veio, olha, será que veio? Não, isso veio repasse. Veio lá mas era 30 milhões. São Francisco veio 173 mil reais de 2 milhões que eles precisavam. Emergencial, veio aqui, falou em 30 milhões, liberado imediatamente. Passou um mês e meio e agora veio 469 mil de 30 milhões. Pô, assim eu também vou. O doutor Antônio Mariz, que foi secretário de Segurança, que é o advogado do Temer, preparou uma peça, Vitorino, de 100 páginas, que vai para apresentar amanhã, quer dizer, hoje é quarta-feira, apresentar lá em Brasília, né? E ele, pela manhã, vai passar no Palácio para mostrar para o Temer aprovar esta peça, essa defesa dele, né? Essa defesa dele. E o Mariz disse que tem certeza que isso vai ser ativado. Tomara. E assim como está terminando o nosso programa de hoje por aqui. Nós voltamos nesta quarta-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.